Murakami foi logo atrás dele sem a menor hesitação, como se ignorar esse tipo de aviso fosse a coisa mais natural do mundo. Isso deixou apenas Kashmir parado ali por um segundo, em pânico, antes de correr atrás dos dois. Jovem Mestre Jin! Lord Murakami! Claramente nervoso, Kashmir correu para alcançá-los. Jovem Mestre Jin, espere por mim! Enquanto corria, ele tentou entender a situação em voz alta. Mesmo assim, não é estranho? Para uma área restrita, só tem uma única placa de aviso aqui. Jin olhou ao redor para a floresta densa, para as árvores grossas e as folhas emaranhadas cercando os três. Não tem guardas, disse ele, em voz baixa. Também não tem armadilhas mágicas. Se esse lugar realmente fosse tão importante assim, a família Zipli seria descuidada a ponto de deixar tudo tão exposto. O rosto de Kashmir empalideceu quando uma nova possibilidade passou pela sua cabeça. Agora que eu pensei nisso, murmurou ele, engolindo em seco, e se eles já tiverem encontrado o tesouro daqui faz muito tempo? Jin olhou para trás e respondeu com calma, o mais provável é que eles tenham procurado por centenas de anos, não encontrado nada e, no fim, desistido. Murakami fechou os olhos por um segundo e acrescentou em tom de desprezo, ou talvez só tenham transformado esse lugar em algum tipo de retiro. Então, de repente, seus olhos se arregalaram, como se algo importante tivesse acabado de se encaixar na cabeça dele. Espera, disse Murakami, com a voz mais baixa e mais afiada do que antes. Parem. Na mesma hora, os outros dois pararam e começaram a observar os arredores com mais cuidado, deixando de lado as especulações para focar no perigo escondido ali perto. Murakami abaixou o corpo e deslizou para trás de uma moita densa, espiando à frente por entre as folhas. Depois das árvores, dava para ver um grupo de pessoas fazendo trabalho brutal, com movimentos lentos e exaustos. São moradores daqui, disse ele em voz baixa. Os nativos dessa terra. Havia um tom cortante na voz dele, deixando claro que já tinha entendido que algo horrível estava acontecendo ali. O comentário de Murakami fez os outros olharem, confusos, mas a atenção dele continuou fixa à frente. HMPH, murmurou, estreitando os olhos. Também tem uma pessoa bem problemática ali. Um grupo de trabalhadores forçados se arrastava no serviço, enquanto, um pouco afastado, um homem de cabelo prateado estava recostado bebendo como se não tivesse preocupação nenhuma no mundo. Kashmir franziu a testa. Cabelo prateado, ele é um dos Zipli de sangue puro. Ver aquele homem bebendo casualmente em plena luz do dia sol o deixava ainda mais perturbador. Kashmir manteve os olhos no homem bêbado de cabelo prateado, observando com mais atenção agora. Quanto mais olhava, mais tinha certeza de que aquele não era um mago comum designado para um posto distante. Sim, disse Kashmir, quase num sussurro, com a expressão ficando tensa. Aquele deve ser Muron Zipli. Ele abaixou ainda mais a voz ao explicar, entre os magos da torre, ele é conhecido menos como filho da família e mais como um completo lunático. A personalidade excêntrica dele é tão infame que é isso que as pessoas lembram antes de qualquer coisa. Então o olhar dele ficou mais afiado, desconfiado. Ele com certeza é um Zipli de sangue puro, mas não parece estar com guarda-costas. Kashmir continuou, ele é o mestre da 7ª torre mágica da família Zipli. Um mago de 8 estrelas, e sempre carrega uma quantidade ridícula de artefatos. Com tanto poder nas mãos, faz sentido ele estar tão confiante assim. A expressão de Murakami ficou feroz na mesma hora, enquanto uma energia sombria subia dele e suas garras começavam a aparecer. Então é simples, disse ele, quase ansioso. Eu arranco a cabeça dele, e depois a gente tira todo esse povo daqui, certo? Foi exatamente por isso que eu trouxe esse moleque junto. Mas Jin o impediu na mesma hora, e a empolgação de Murakami murchou visivelmente. Não, disse Jin com firmeza. Nosso oponente é um membro de sangue puro da família Zipli. Nós já matamos André Zipli. Se matarmos outro de forma precipitada, isso não vai continuar pequeno. Jin continuou em um tom ainda mais controlado, pensando vários passos à frente. Mesmo que a gente mate Muron aqui, isso sozinho não basta. A gente também precisa de um motivo para que a família Zipli não consiga interferir ou retaliar livremente depois.
Sem isso vira um problema muito maior. Nesse momento, um leve farfalhar veio de um arbusto próximo. Era sutil, mas no silêncio tenso aquele som se destacou na mesma hora e chamou a atenção dos três. Tem alguém no arbusto, disse Jim imediatamente, com a voz caindo num aviso frio. Num instante, o clima ficou cortante. Uma cabeça surgiu devagar da vegetação, cautelosa e claramente nervosa, como se a pessoa escondida já soubesse que tinha sido descoberta. Um momento depois, o estranho entrou com cuidado na floresta proibida, se movendo como alguém tentando não provocar as pessoas erradas, mas ainda sem fazer ideia do quão perigosa a situação realmente era. Antes que o homem pudesse reagir, Jim apareceu atrás dele e encostou uma faca em sua garganta. Seus olhos estavam afiados, frios e sem a menor hesitação, deixando óbvio que um movimento errado terminaria mal. "Quem é você?" perguntou Jim. A lâmina se aproximou mais um pouco, só o suficiente para abrir uma linha fina de sangue no pescoço do estranho. "Não vou perguntar duas vezes." O homem, apavorado, começou a gaguejar na mesma hora, travado de medo. Espera", soltou o homem, levantando instintivamente as duas mãos em rendição, enquanto a faca ainda estava encostada em sua garganta. Ele tremia tanto que parecia que o corpo inteiro ia desabar. "Dino Jaglum", respondeu com a voz trêmula. "Eu sou jornalista." Ao ouvir esse nome, a expressão de Jim mudou por um instante. Dino Jaglum. Ele era o jornalista que tinha escrito a reportagem sobre Colum na vida anterior de Jim. Jim guardou a faca devagar, enquanto seus pensamentos corriam rápido. Aquela reportagem só tinha sido publicada 10 anos depois. O que significava que Dino tinha descoberto tudo dali com as próprias mãos, sem ninguém guiando ele. Jim olhou para ele e disse: "Vire-se." Ainda segurando o pescoço, alarmado, Dino virou lentamente a cabeça e o corpo. Jim o observou melhor. Era um jovem frágil, no começo dos 20 anos, sem nada de impressionante fisicamente. E mesmo assim, esse mesmo homem um dia tinha iniciado uma guerra contra a família Zipli apenas com a verdade e a persistência. Jim não conseguiu evitar sentir um leve traço de admiração, embora seu rosto continuasse calmo e indecifrável. "Um jornalista, disse ele. "Então você veio até aqui atrás de uma história grande o bastante para abalar as pessoas." Então Jim tirou a capa, sem se preocupar mais em se esconder. Atrás dele, Kashmir e Murakan também apareceram, e a visão dos três fez Dino congelar onde estava. Jim perguntou diretamente: "O que exatamente você descobriu?" O rosto de Dino ainda estava cheio de confusão e incredulidade. "Antes disso", disse com cuidado, "posso perguntar quem vocês são?" Seus olhos continuavam indo de um para outro, tentando decidir se eles eram aliados, lunáticos ou algo pior. "Não se preocupa tanto", disse Jim, fazendo uma expressão quase inocente que não combinava muito com a tensão no ar. "Somos só viajantes de passagem." Atrás dele, Kashmir esfregou a nuca com um cansaço bem visível, como se até ele soubesse o quanto aquilo soava pouco convincente. Jim fechou os olhos por um momento e então falou de forma mais séria. "Na verdade, um amigo meu desta terra me pediu um favor. E, já que você diz que é jornalista, parece que o nosso destino, e o motivo de termos vindo aqui, são mais ou menos os mesmos." Ao ouvir isso, Dino pareceu genuinamente horrorizado. Vocês já sabem o que está acontecendo com o povo de Colum?" perguntou, com a voz ficando tensa de choque. O fato de estranhos terem vindo até ali sabendo tanto claramente o deixou abalado. Murakan lançou um olhar de lado para Jim e resmungou: "Espera aí, garoto. A gente vai mesmo contar tudo para esse cara?" Antes que a desconfiança dele aumentasse ainda mais, Kashmir falou por trás dele, com uma voz calma: "Lord Murakan, o jovem mestre Jim está dizendo isso porque ajudar esse homem também ajuda a gente a entender esta terra direito." Murakan piscou, ainda sem parecer convencido. "Entender esta terra", repetiu. Kashmir assentiu e explicou com calma: "Ele pode ter vindo até aqui para ver a verdade com os próprios olhos e descobrir o que realmente está acontecendo. O jovem mestre Jim pode trabalhar com ele, reunir provas e garantir a justificativa que precisamos para agir contra a família Zipli." Então Kashmir olhou diretamente para Dino,
que tinha ficado em silêncio de novo. E, pela reação dele, disse, ele provavelmente já reuniu uma quantidade considerável de informações relacionadas a tudo isso. Depois de uma breve hesitação, Dino enfiou a mão na bolsa de ombro e puxou um arquivo. As mãos dele ainda estavam tensas, mas agora havia determinação em seus olhos. Ele estendeu o arquivo à frente com as duas mãos, oferecendo-o com cuidado, como se entendesse muito bem o quão perigoso era o conteúdo. Por favor, deem uma olhada nisso, disse Dino. Jim abriu e passou os olhos pelas linhas do tempo e pelos registros lá dentro, sem conseguir esconder a surpresa. Havia até entradas de diário escritas pelos próprios nativos. Uma delas dizia, 3 de janeiro de 1796. 3 nativos desapareceram. Acho que Muron arrastou eles para o porão. Outra dizia, 5 de janeiro de 1796. Os nativos com quem eu costumava ter contato também desapareceram. Entrevistei outros, e segundo eles, Muron usou algum tipo de magia em Tika. Ainda não consigo esquecer o olhar nos olhos dela. O rosto de Jim endureceu quando ele levantou os olhos. Você encontrou ele diretamente. Então você também entende o que acontece se a família Zipley colocar as mãos nesse caderno. Dino não hesitou nem por um segundo. Tudo bem, disse ele. Lembrando do encontro com Muron, continuou, eu me aproximei de Muron Zipley há alguns dias, quando ele estava bêbado. Fiz algumas perguntas, e com isso descobri que ele realmente não mantém guarda-costas perto dele. Ao mesmo tempo, Dino pensou consigo mesmo que aquelas pessoas provavelmente não estavam usando ele como isca. Não faria sentido. Se quisessem respostas à força, matá-lo teria sido muito mais fácil do que conversar primeiro. Kashmir e Murakan também ficaram momentaneamente surpresos, como se tivessem chegado à mesma conclusão pelo lado oposto. Jim devolveu rapidamente o caderno para ele. Entendido, disse. Nesse caso, Dino Jaglum, o tom dele mudou um pouco, ficando mais deliberado. Jim sorriu de leve, embora ainda houvesse firmeza por trás daquilo. Posso te pedir um favor? O pedido soou educado, mas carregava o peso de alguém que já tinha decidido como aquela noite iria terminar. Naquela noite, sob um céu carregado de estrelas e à luz de uma fogueira crepitante, Muron bebia pesado enquanto um de seus subordinados ajoelhava ali perto. O humor dele estava péssimo, e cada palavra que saía da sua boca era mais uma maldição dirigida aos velhos idiotas que ele odiava. Com uma pilha de garrafas de vinho ao lado, Muron continuou bebendo e xingando sem qualquer freio. Aqueles malditos velhos cara de cachorro, cuspiu ele, cheio de amargura. Só porque eu brinquei um pouquinho, me mandaram para esse lugar miserável, esquecido por Deus. Malditos velhos podres. Ele tinha espancado o velho que segurava a garrafa de vinho só para descontar a raiva apodrecida dentro dele. Você também acha isso, não é, seu insetozinho? Dino Jaglum se aproximou e falou em um tom amigável. Não é solitário ficar bebendo sozinho desse jeito. Muron Zipley ergueu a cabeça devagar e olhou para ele. Bêbado? Perguntou Dino. É, respondeu Muron Zipley sem hesitar. Então o humor dele mudou de repente, e ele abriu um sorriso frouxo de bêbado. Ah, Dino, não ter ninguém para dividir uma bebida é solitário demais. Solitário de verdade. Com isso, ele saiu empurrando os arbustos, ainda com uma garrafa de vinho na mão, sorrindo com uma animação estranha, como se tivesse acabado de encontrar exatamente o que estava esperando. Muron Zipley estendeu a mão, com um rosto corado e pesado de bebida. Haha, eu estava esperando você fazia um tempão. Eu nem consigo conversar direito com esse pessoal daqui. Nenhum deles sabe ter uma conversa de verdade. Os olhos dele se estreitaram com uma alegria de bêbado, mas o calor neles mudou no instante em que ele percebeu as 3 pessoas paradas atrás de Dino Jaglum. O olhar dele ficou ali por um momento, e o clima ao redor mudou de forma sutil. Você não veio sozinho hoje, disse Dino Jaglum, dando um passo à frente e explicando em um tom animado. Ah, sim. Eles são viajantes, e também contam histórias. Achei que você poderia gostar da companhia deles, então trouxe os 3 comigo. Então Dino Jaglum parou diante de Muron Zipley e coçou a nuca de forma sem jeito. Ah,
Foi mal. Eu trouxe eles pra cá sem pedir antes. Murron-Zipli fechou os olhos por um momento, depois acenou com a mão como se isso mal importasse. Não, tudo bem. Tudo bem. Onde você encontrou eles? Dino Jaglum respondeu, no reino de Verlin, enquanto eu estava procurando ervas. Pessoal, se apresentem. Ele tirou o chapéu com um movimento já acostumado e abriu a conversa de vez. É uma honra conhecer você, Lord Murron-Zipli. Zipli, o rosto de Murron-Zipli escureceu mesmo com a empolgação distorcendo sua expressão, e um sorriso torto foi se abrindo devagar em sua boca, como se aquela única palavra tivesse puxado uma lembrança antiga e desagradável. Ele se lembrou da conversa que já tinha tido com Veradin Zipli. Veradin tinha pousado a caneca de cerveja, fechado os olhos e soltado um suspiro longo e cansado. O meu irmão mais velho, Murron-Zipli, é um homem assustador. O falecido André Zipli também era terrível, mas nem se comparava a Murron-Zipli. Quando eu penso nas coisas que ele fez, ainda fico enjoado. Sinceramente, eu não sei o que os anciões tinham na cabeça quando fizeram dele o mestre da Torre Mágica. Dante Aira olhou para ele com surpresa bem clara no rosto e disse, Oh! Você fala assim do seu próprio irmão? Ele é tão ruim desse jeito mesmo? Veradin Zipli tinha respondido em um tom seco e sério, pior do que uma pessoa inocente como você consegue imaginar. Então Veradin Zipli chamou os dois de novo, e tanto Jin Hunkandel quanto Murakan se viraram para escutar com atenção. Enfim, isso é inevitável. Um dia, o nosso lado e a família Hunkandel vão entrar em choque de frente. Então, se vocês algum dia encontrarem Murron-Zipli, o rosto dele tinha ficado completamente sério ao dar esse aviso. Nem pensem em pegar leve com ele. Se vocês hesitarem por um segundo sequer, vão sofrer por isso de um jeito que nunca vão esquecer. Agora, Murron-Zipli apontava para eles, com um rosto de bêbado brincalhão e instável, como se estivesse só provocando convidados ao redor da fogueira. Isso mesmo. Vocês vão me contar sobre a jornada de vocês, não vão? Ele sorriu de um jeito caloroso e cordial por fora. Sim, como Dino Jaglum disse, nós passamos por várias coisas interessantes. Murron-Zipli reagiu na mesma hora com um entusiasmo exagerado. Oh, então vocês realmente passaram por muita coisa, não é? Jin Hunkandel respondeu com uma modéstia cuidadosa. Não, nem tanto. Comparado à missão de Lord Zipli aqui, o que vivemos não é nada que vale a pena se gabar. Murron-Zipli soltou um sorriso de deboche. No instante seguinte, virou-se para Dino Jaglum e chamou, arrastando a voz, Ei, ei, Dino Jaglum. Dino se endireitou na mesma hora e respondeu. Sim, Lord Murron-Zipli. Murron-Zipli começou a falar perto da fogueira, com a voz quase casual no começo. A primeira vez que eu te vi foi 2 semanas atrás, né? Eu fiquei genuinamente curioso sobre você. Pensa só. Um jornalista com coragem de invadir uma área proibida da família Zipli daquele jeito. Lembro que pensei, quem diabos é esse cara? No instante seguinte, ele passou um braço pelo pescoço de Dino Jaglum de forma tão repentina que Dino travou em pânico. Me desculpe, soltou Dino, mas Murron-Zipli o cortou na hora. Não, não, eu não estou te culpando. É só que você chamou a minha atenção. Só isso. O rosto dele estava cheio de uma alegria maníaca, daquele tipo que faz o sorriso parecer perigoso em vez de amigável, enquanto perguntava a Dino Jaglum, mas, Dino, por que exatamente você está investigando os nativos daqui? Ao ver aquela expressão, o rosto de Jin Hunkandel também ficou sombrio, e ele lançou um olhar cuidadoso para Murron-Zipli. Ao lado dele, Murakan rangeu os dentes e ficou encarando em silêncio, já percebendo a ameaça escondida por trás da atuação de bêbado. Então Murron-Zipli explodiu em uma risada selvagem, enquanto Dino Jaglum olhava para baixo, na direção dos escravos. Então você andou fuçando enquanto eu estava fora? Nossa, eu tive que me dar bastante trabalho para lidar com aqueles que não sabiam manter a boca fechada. O corpo inteiro de Dino Jaglum gelou. Lidar com eles. Para o espanto de Dino Jaglum, Murron-Zipli o soltou de repente. Nossa! Dino Jaglum esperto,
disse ele com um sorriso satisfeito que deixava aquelas palavras ainda mais assustadoras. Você não sabia? Pessoas como você todas foram feitas desaparecer pelas minhas mãos. Você realmente não sabia disso, sabia? E sem esperar resposta nenhuma, ele jogou a cabeça para trás e caiu numa gargalhada alta e descontrolada, como se tudo aquilo fosse absurdamente divertido. Um instante depois, ele agarrou a própria cabeça e gritou como um louco. Ah, meu Deus, seu inseto idiota! Você fica rastejando e correndo por esse lugar só porque eu permiti. Então ele ficou ainda mais frenético, berrando enquanto arremessava a garrafa de vinho direto no fogo. Em que diabos você acredita para agir assim? O que foi que te deu essa coragem? A garrafa se despedaçou com um estalo seco, e as chamas subiram violentamente. Dino Jaglum recuou na mesma hora, levantando as duas mãos para proteger o rosto da onda repentina de calor. Mas Muron Zipli continuou berrando sem parar. Você não tem medo? Eu não consigo entender. Idiota! Ha ha ha! Então, tão de repente quanto antes, ele se acalmou. Mas agora, acho que entendi por que você é tão ousado. O rosto de Dino Jaglum empalideceu enquanto ele olhava para Muron com medo puro. Lord Muron Zipli. Na mesma hora, Muron Zipli puxou os músculos do rosto e voltou a rir, com uma energia vermelha e insana girando ao redor dele como uma névoa viva. O reino das espadas, é esse o poder por trás de você, não é? Ao ouvir essas palavras, tanto Jin Hunkandel quanto Muraka olharam para ele com calma, mantendo expressões firmes mesmo enquanto o clima ao redor da fogueira ficava mais pesado e perigoso a cada segundo. Murakan se moveu imediatamente, estendendo a mão e agarrando Dino Jaglum pelo ombro antes que o homem confuso sequer conseguisse reagir direito. Então Murakan franziu a testa e o puxou para trás com força, tirando-o do perigo com um movimento seco e poderoso, enquanto a tensão no ar se esticava ao máximo. Ao mesmo tempo, Jin Hunkandel sacou rapidamente a espada na cintura, e a lâmina brilhou num único movimento limpo, sem o menor sinal de hesitação. Logo em seguida, a espada cortou o ar em um arco longo e ardente, carregando fogo pela lâmina enquanto avançava com força controlada. No meio das chamas explodindo ao redor de Muron Zipli, ele parecia menos um homem e mais uma criatura enlouquecida nascida do próprio fogo. Do outro lado, Jin Hunkandel saltou para trás e observou de perto, sem querer perder um único movimento. Quando a explosão baixou bastante para dar para enxergar, Muron Zipli estava ajoelhado sobre um joelho dentro de um escudo de fogo, ainda protegido por aquela barreira em chamas. O rosto de Jin Hunkandel ficou sério enquanto avaliava a situação. Um escudo, e dos grandes. Eu nem percebi ele lançando magia para formar algo desse tamanho, pensou, e essa constatação deixou a situação ainda mais estranha. Ele refez mentalmente o momento em que Muron Zipli jogou a garrafa de vinho no fogo. Mesmo que tivesse usado as chamas para esconder a ativação do feitiço, não tinha como Jin Hunkandel não sentir a presença de magia por completo. Que tipo de truque ele usou? Pensou, estreitando os olhos. Antes que ele conseguisse descobrir, Murakan franziu o rosto e gritou um aviso. Garoto, cuidado! Mesmo que ele consiga esconder parte da magia, não tem como apagar todos os rastros dela completamente. Muron Zipli estava de pé no meio das chamas, rindo como um louco, e a voz de Murakan ficou firme, cheia de certeza. Ele está escondendo alguma coisa. Não deixa essa atuação te enganar. Muron Zipli olhou para Jin Hunkandel e disse, você é Jin Hunkandel, da família Hunkandel, não é? Então a sacerdotisa fugitiva realmente entrou em contato com alguém dos Hunkandel, hein? Jin Hunkandel encarou de volta e respondeu, como você conhece o meu rosto? Embora eu duvide que você fosse responder mesmo se eu perguntasse. Ele ergueu a espada e a manteve diante de si, com os olhos cheios de determinação inabalável. Eu mesmo vou fazer você cuspir cada resposta, aos poucos, Muron Zipli. Muron Zipli zombou dele na mesma hora. Agora que eu parei para pensar. Jin Hunkandel, o tal prodígio reserva. Como exatamente você conseguiu fazer um contrato por conta própria? Perguntou Muron Zipli, franzindo a testa. Jin Hunkandel respondeu friamente, tá, você fala demais.
Essa sua risada irritante e essa voz insuportável já estão me enchendo. Ele cortou Murron-Zipli sem hesitar e acrescentou, eu já estou ficando entediado. Naquele mesmo instante, esferas de gelo começaram a se formar ao redor da barreira de fogo de Murron-Zipli. Murron-Zipli respondeu com um floreio arrogante, é mesmo? Minhas desculpas, então. Logo em seguida, ainda mais orbes de gelo surgiram no ar, se multiplicando num ritmo assustador. De dentro do escudo de fogo, Murron-Zipli estendeu a mão e falou com uma confiança nojenta. Muito bem, então. Vamos começar. Os orbes de gelo dispararam no mesmo instante em uma velocidade absurda, cortando o ar como uma barragem feita para não deixar nem espaço para respirar. Jin Hunkandel desviou com habilidade, se movendo com precisão afiada enquanto cada ataque vinha atrás do outro, sem dar trégua. Jin Hunkandel saltou para longe bem na hora em que as lanças de gelo cravaram no chão onde ele estava, esmagando a terra e espalhando fragmentos por toda a parte. Do outro lado, Murakan também estava tendo dificuldades, tentando arrastar Dino Jaglum para um lugar seguro enquanto observava a chuva de lanças de gelo caindo ao redor dos dois. As lanças de gelo continuaram avançando sem misericórdia, forçando Muraka a proteger Dino Jaglum e empurrá-lo cada vez mais para longe do centro do ataque, enquanto o campo de batalha mergulhava no caos. Ele viu tudo de uma vez. Então seus olhos acompanharam os escravos fugindo em terror, e a fúria explodiu dele em uma maldição crua. Seu desgraçado! A mão de Murakan tremeu uma vez, depois se fechou com força, com cada músculo do corpo se contraindo de raiva contida. O punho dele bateu no chão com força brutal, e a terra na mesma hora se ergueu numa parede áspera, subindo bem a tempo de bloquear o ataque que tinha sido lançado direto contra os escravos em fuga. Murakan saiu correndo e gritou uma ordem. Você aí! Suas mãos estão livres, não estão? Leve todo mundo de volta e ache abrigo agora. Dino Jaglum correu atrás dele sem perder nem um segundo. Sim. Então ele se virou para os escravos e apontou com urgência. Rápido, todos vocês! Andem! Sim, mas os escravos só conseguiam agarrar o próprio pescoço, tremendo e incapazes de falar direito. No lugar das palavras, saíam apenas sons pequenos e quebrados, fracos e dolorosos. O rosto de Dino Jaglum desabou em desespero no instante em que ele entendeu o que estava vendo. No segundo seguinte, a fúria subiu dentro dele e ele gritou para Murron-Zipli, seu desgraçado. O surto fez Jin Hunkandel e Murakan olharem para ele por um instante, confusos. Lágrimas escorriam sem controle pelo rosto de Dino Jaglum, movidas por nojo, tristeza e uma raiva impotente. Seu desgraçado imundo, ele gritou. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como teve coragem? Ele ergueu os olhos para as marcas de queimadura ao redor do pescoço dos escravos que choravam e perguntou com a voz tremendo, o que você fez com eles? O que você fez com todo mundo? A voz dele rachou de ódio. Um monstro como você merece ir direto para o inferno. Ver o desespero e a indignação justa de Dino Jaglum só deixou Murron-Zipli ainda mais animado. Isso, Dino. Essa cara, disse ele com um prazer nojento. Eu sempre quis saber que expressão você faria quando descobrisse. Eu gosto desse olhar em você. Ele provocou Dino quase com carinho. Pobre Dino, tão tolo. Dino Jaglum só conseguia encarar ele em silêncio, atordoado, sem conseguir nem responder, enquanto o insano Murron-Zipli continuava. Dino, você nunca entendeu o seu lugar. De pé dentro do escudo de fogo, Murron-Zipli estendeu a mão e riu como um louco. Você não é ninguém. Um idiota que não sabe fazer nada além de ficar espionando e abanando o rabo pro seu dono. Está feliz agora que salvou aqueles que estão abaixo de você. O sorriso dele ficou ainda mais cruel. Olhe bem, Dino. O motivo de esses insetos terem acabado assim, foi por sua causa. Tudo graças à sua bondade. Lágrimas desciam pelo rosto de Dino Jaglum enquanto arrependimento e raiva esmagavam seu peito. Ele rangeu os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar, mal conseguindo se manter de pé sob o peso daquela culpa. No instante seguinte, Jin Hunkandel atacou em frustração,
mas Murron-Zipli ainda parecia triunfante. Eu simplesmente não me canso dessa expressão no rosto dele, disse ele, saboreando cada segundo da dor de Dino Jaglum. Então os olhos de Murron-Zipli se arregalaram de choque de repente, como se algo o tivesse atingido antes que ele pudesse reagir por completo. No instante seguinte, o corpo dele foi lançado para trás. A voz furiosa de Murakan trovejou pelo campo de batalha. Já chega dessa sua pose nojenta. A mão de Murakan se moveu tão rápido que virou um borrão, quebrando o ritmo e o tempo do escudo mágico. A voz dele veio de novo, baixa e terrível, ecoando como algo arrancado do inferno. Você já pode calar a boca agora. Jin Hunkandel tirou o casaco em um movimento seco. Atrás dele, uma aura negra profunda se espalhou como uma sombra viva, pesada e ameaçadora. O rosto dele estava tomado por uma intenção assassina tão fria que parecia que ele queria devorar Murron-Zipli vivo. Nós vamos matar você aqui mesmo, disse ele, com a voz plana e mortal. Atrás deles, Kashmir assistia em choque. Mesmo que Murron-Zipli tivesse sido pego desprevenido, Kashmir não esperava que ele fosse arremessado tão longe. Então esse é o poder da aura negra, percebeu. Do outro lado, o escudo de Murron-Zipli também começava a ceder sob a pressão. O rosto dele se contorceu de esforço, e as chamas ao redor começaram a se partir e enfraquecer. Ele xingou por dentro. Que incômodo! Não era magia comum, força bruta, nem aura normal. Era algo mais estranho, mais sombrio, algo que lentamente roía a própria magia dele, como pura escuridão engolindo a luz. Então Murron-Zipli congelou, com os olhos se arregalando quando um pensamento atravessou sua mente. Escuridão! Um arrepio passou por ele. Impossível! Uma aura negra, então Jin Hunkandel deve ter. A percepção se encaixou na hora, e imediatamente ele explodiu numa gargalhada maníaca. Ah, ha ha ha! Então Soldeira ficou do lado da família Hunkandel mais uma vez. Atrás de Jin Hunkandel, o poder de seu deus parecia subir junto com ele. Agora então! Jin vai vestir a armadura, como se aquele momento estivesse declarando isso. O rosto de Murron-Zipli escureceu quando a verdade afundou de vez. Ele entendeu na mesma hora. O pacto tinha sido quebrado. Baixando levemente a cabeça, ele encarou Jin Hunkandel à frente com uma expressão muito mais pesada. Acima deles, cristais de gelo brilhantes já tinham se formado e agora estavam apontados direto para suas cabeças. Jin Hunkandel avisou de forma cortante. Murakan, Kashmir, em cima. As lanças de gelo flutuantes brilhavam no ar, todas apontadas para baixo, na direção do grupo. Murakan olhou para cima e xingou entre os dentes. Droga! Por que eu não percebi antes? Jin Hunkandel franziu a testa e explicou rápido, ele escondeu a aura. Ficou usando magia para distrair todos nós. Do outro lado, Murron-Zipli estava de pé calmamente com as mãos na cintura, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como esperado, você é esperto, Jin Hunkandel, disse ele. Eu preparei esse truquezinho em segredo. Que humilhação, murmurou ele, então de repente apontou para os três e rugiu como um louco. Mas daqui para frente vai ser muito difícil para insetos como vocês continuarem vivos. Nesse momento, Muraka agarrou a perna de Jin Hunkandel sem aviso, agindo antes que qualquer um pudesse sequer abrir a boca. Com um balanço poderoso, ele arremessou Jin Hunkandel para frente, lançando pelo campo de batalha como uma lança viva. Murron-Zipli não tinha previsto aquele movimento de jeito nenhum, e sua expressão mudou na hora, com a confiança no rosto rachando em surpresa. Uma abertura preciosa tinha surgido por apenas um breve segundo. Os blocos de gelo dispararam rapidamente na direção de Jin Hunkandel, cortando o ar em uma onda mortal feita para interceptá-lo antes que ele conseguisse encurtar a distância. Ele colocou a mão imediatamente na espada ao seu lado. Sombras escuras se arrastaram ao redor dele e cobriram seu caminho, protegendo seu corpo das lanças de gelo afiadas que desciam. Do outro lado, Murron-Zipli estendeu a mão de novo, invocando uma corrente de energia vermelha parecida com uma fita, que se enrolava e se torcia com uma força maliciosa. Ele levantou a mão e brandiu o cajado característico da família Zipli.
À sua frente havia uma parede de gelo, e atrás dele se erguia uma parede de fogo, reforçando sua defesa com precisão bem treinada. De dentro da escuridão, correntes de energia verde explodiram de repente, avançando em linhas duras e perfurantes. Elas correram direto na direção de Muron Zipli enquanto os olhos de Jin-Hun Kandel brilhavam com poder sombrio, frios e focados. Uma explosão imensa soou quase imediatamente, sacudindo o ar. Muron Zipli, agora realmente em pânico, mostrou os dentes e gritou: "Então eu vou usar toda a minha força para acabar com você." Mas mesmo enquanto gritava, ele já tinha sentido, Jin-Hun Kandel não estava mais na frente dele. Ele estava em pé na parede atrás dele, olhando para baixo. Muron Zipli virou a cabeça de repente, alarmado, e o medo brilhou em seu rosto pela primeira vez. Lá estava Jin-Hun Kandel, totalmente coberto por armadura, encarando ele de cima. A visão era tão absurda e opressiva que Muron Zipli só conseguia olhar com desconfiança e abalo. "O que?" soltou Muron Zipli. Jin-Hun Kandel avançou contra ele envolto em energia sombria, e Muron Zipli gritou em pânico: "Outro truque novo, seu desgraçado!" Ele balançou o cajado na mesma hora, invocando uma parede de gelo entre os dois. Mas Jin-Hun Kandel continuou avançando em linha reta, com a espada engolida pela aura negra, e Muron Zipli gritou: "Não chegue mais perto!" Com um único golpe, Jin-Hun Kandel cortou a parede limpa ao meio, rasgando a magia como se não fosse nada além de madeira podre. O rosto de Muron Zipli escureceu ao ver a magia cortada se corroer e desabar diante dos seus olhos. O alarme se espalhou dentro dele. Não importava que tipo de magia ele usasse, aquele poder sombrio apagava tudo completamente. Então ele gaguejou, com a boca aberta em incredulidade. Isso é a aura negra de Soldere." Ainda assim, em vez de recuar, o rosto dele se contorceu em uma empolgação extrema, e ele jogou a cabeça para trás numa gargalhada maníaca. "Bom, isso está ficando um pouco perigoso", disse ele, soando animado com o perigo em vez de com medo dele. A corrente vermelha de energia se acumulando ao redor dele engrossou e disparou, se debatendo como um fluxo vivo prestes a explodir. Então ela foi liberada de uma vez, avançando para fora com uma velocidade explosiva. Um círculo mágico vermelho se espalhou sob os pés de Muron Zipli, brilhando de forma ameaçadora, e dele uma força afiada e mortal disparou direto contra Jin-Hun Kandel como uma lança repentina nascida do próprio feitiço. Ele franziu a testa e então curvou os lábios devagar em um sorriso perverso. "Agora eu peguei você", disse, com uma certeza absoluta, enquanto a intenção assassina em seus olhos ficava ainda mais afiada. Os cortes da espada rasgaram a luz sem dificuldade, abrindo linhas brilhantes pelo ar como se estivessem partindo o próprio campo de batalha ao meio. Jin-Hun Kandel despedaçou as correntes em incontáveis fragmentos com um único movimento limpo. Logo depois, ele saltou de volta para a parede atrás dele. Muron Zipli olhou para cima e explodiu numa risada animada. "Ha ha! Jin-Hun Kandel, você está mesmo começando a me deixar um pouco nervoso." Ele jogou o pescoço para trás e rugiu, com a loucura queimando em seu rosto. "Isso só quer dizer que vai ser ainda melhor quando eu tirar sua vida com as minhas próprias mãos." "Graças a você", disse ele. Sob seus pés, uma rede densa de círculos mágicos começou a brilhar um atrás do outro. Essa maldita mina finalmente pode ser usada do jeito certo. Finalmente pode brilhar. É lindo. Lindo demais. Jin-Hun Kandel deixou a aura negra recuar por um instante, embainhou a espada e respirou com dificuldade enquanto analisava o campo. Ele é louco? Tudo isso são armadilhas mágicas? Se eu tentar rebater tudo de frente, minha resistência vai acabar primeiro. Eu preciso continuar desviando. Então ele chamou em voz firme: "Muraka! Kashmir!" Ao ouvir a voz dele, os dois se moveram na mesma hora, avançando sem hesitar. Murakan respondeu imediatamente: "Eu sei." Murakan correu na direção dos escravos e gritou para Dino Jaglum: "Anda, agora! Tire todos eles do alcance do círculo mágico o mais rápido que puder." A voz dele estava urgente e carregada de pressão. "Sim", respondeu Dino Jaglum na mesma hora. Atrás deles,
Murron-Zipli observava com um sorriso satisfeito e disse, é inútil. O alcance da minha magia vai até onde meus olhos conseguem ver. Mas Dino Jaglum ignorou completamente e continuou apontando desesperadamente para a saída. Murron-Zipli continuava berrando de forma selvagem, quase sem controle, como se estivesse despejando sua sinceridade distorcida em cada palavra e em cada risada. Do outro lado, Muraka ainda fazia tudo o que podia para salvar os escravos. Murron-Zipli continuava zombando dele sem a menor piedade, com a voz ecoando no meio do caos. Cada canto. Cada último pedaço, disse Murron-Zipli, tomado por uma empolgação febril. Não sobrou um único espaço vazio. Então, Jinhun Kandel, vamos aproveitar isso juntos. Ondas de energia violenta atravessaram a floresta, varrendo o campo de batalha como uma tempestade que tinha sido solta de propósito. Explosões irromperam por toda parte, as chamas avançaram para fora, e blocos enormes de gelo cortaram o ar vindos de várias direções. Brotações venenosas surgiram sem parar, devorando o chão e sufocando a rota à frente, isolando o grupo de Jinhun Kandel e bloqueando seu caminho por todos os lados. Os olhos de Jinhun Kandel se arregalaram ao ver aquilo, e sua atenção ficou ainda mais afiada conforme o perigo aumentava ao redor. Uma explosão de energia caiu de cima bem na frente dele. Ele reagiu no mesmo instante, recuando num flash e desviando por pouco antes que o ataque o atingisse em cheio. No instante seguinte, seu corpo já estava despencando em direção ao chão, puxado pelo impulso para outra parte do campo cheia de armadilhas. Atrás dele, uma grande mancha vermelha brotou de repente sobre a terra, se espalhando com uma velocidade sinistra que a fazia parecer quase viva. Ele virou a cabeça e viu aquilo com clareza, e naquele instante entendeu. Solo corrosivo, percebeu. Se eu tocar nisso nem que seja de leve, posso ser dissolvido e virar nutriente para o chão. Ele travou por uma fração de segundo, depois puxou a espada com firmeza. Se é assim, então eu não tenho escolha. Vou ter que enfrentar ele de frente. Sem vacilar, ele balançou a espada e cortou direto a parede de chamas à sua frente, abrindo caminho à força, com puro poder e precisão. Na mesma hora, o vórtice de fogo engoliu sua aura negra. As duas energias colidiram, se misturaram e explodiram violentamente em várias direções, e o impacto quase o fez perder o equilíbrio. Jinhun Kandel passou os olhos pelo campo de batalha e pensou, tem alguma coisa errada. Mesmo com o poder de um mago de 8 estrelas, como ele está controlando tanta magia ao mesmo tempo? Será que ele está escondendo algum artefato em algum lugar? O olhar dele se voltou para Murron-Zipli, que estava ali de pé, com o cajado na mão, observando tudo calmamente como se estivesse estudando uma presa. Murron-Zipli encarou de volta e fez sua própria avaliação. Esse cara, ele entende a magia que eu estou lançando. Só esse pensamento já o deixou desconfortável de um jeito que ele não gostou. Então ele se lembrou do exato momento em que Jinhun Kandel virou a cabeça para olhar para trás. Ele tinha evitado o pilar de fogo sem pisar uma única vez no solo corrosivo. E depois, mantendo a espada firme, ele tinha cortado o próprio pilar de fogo e destruído diretamente o feitiço que Murron-Zipli tinha lançado. As duas correntes de poder tinham colidido e explodido juntas, e Murron-Zipli pensou consigo mesmo, esse não foi o tipo de movimento que alguém ignorante sobre essa magia conseguiria fazer. Ele franziu a testa e tentou negar. Impossível. Jinhun Kandel, você é um espadachim mágico. Mesmo assim, Jinhun Kandel não mostrou nenhum sinal de recuo e continuou pronto para seguir lutando. Jinhun Kandel não respondeu nada. Apenas estreitou os olhos e continuou encarando. Murron-Zipli olhou para ele com deboche e zombou. Você não devia ter escondido isso. Rindo como um louco, Murron-Zipli ergueu o cajado diante de si. Bom. Muito bom. Então você realmente consegue fazer isso porque é um espadachim mágico. Agora eu tenho certeza, seu desgraçado ardiloso. Mas você tornou isso muito mais problemático para mim. Então ele murmurou, quase para si mesmo, se você também possui mana, um círculo mágico azul surgiu sob seu pé, e ele saltou para cima na mesma hora. Uma das mãos, envolta em uma energia densa de gelo, avançou na direção de Jinhun Kandel.
Aquela mão chegou perto do rosto de Jin Hunkandel numa velocidade assustadora. Muron Zip mostrou os dentes e declarou, então eu vou esmagar você com um poder mágico ainda mais forte. A reação da mana era um dos piores sintomas que qualquer usuário de mana podia sofrer. Na mente dele passou a imagem de alguém se contorcendo em uma dor insuportável enquanto a mana o devorava por dentro. Isso acontecia quando a magia dentro do corpo saía do controle e atravessava os órgãos até rompê-los. Numa batalha entre magos, aquele que tinha menos mana era o que corria mais risco de sofrer primeiro aquele sintoma terrível. Já existiram até magos que decidiram duelos forçando os adversários a entrar nesse estado, deixando-os caídos e retorcidos no chão. Diferente dos artistas marciais, cuja força era avaliada de outro jeito, isso era considerado uma das formas cruéis, mas eficazes, de medir o nível entre magos. Voltando ao presente, Muron Zip olhou para o fogo azul reunido em sua mão e chegou a uma conclusão. Até agora, aqueles malditos membros da família Hunkandel não tinham mana, então a reação era impossível. Por isso, mesmo quando eram fracos, a gente ainda precisava lutar contra eles com magia comum. Com esse pensamento, Muron Zip avançou de forma animada, atacando Jin Hunkandel com a mão envolta naquela força mágica azul. Mas você, disse ele, quase empolgado, possui mana. Eu não preciso perder tempo lutando com você do jeito antigo. Jin Hunkandel parecia perto demais, exposto demais, enquanto o ataque vinha. Muron Zip zombou na mesma hora. No que você estava pensando ao encurtar a distância comigo desse jeito? Mas então os próprios olhos de Muron Zip se arregalaram de espanto ao perceber que havia algo errado. Naquele instante, Jin Hunkandel formou uma esfera negra de energia na mão e disse, toma. Um presente. Com total confiança no rosto, Jin Hunkandel ergueu aquilo diante do peito, posicionando na distância perfeita para Muron Zip correr direto para cima. E Muron Zip, incapaz de parar o próprio avanço, veio em linha reta mesmo assim. Olhe bem, disse Jin Hunkandel. Então, no segundo seguinte, um clarão feroz engoliu tudo ao redor e inundou a floresta. Muron Zip já não conseguia enxergar direito. Era como se estivesse dentro de um vazio branco, com os pensamentos ficando caóticos. Eu não consigo ver nada, escuridão? Não, isso é diferente. Não parece a aura negra. Então a compreensão começou a chegar devagar no meio daquela confusão. Luz, claro. Era luz. Um clarão cegante explodiu e levou minha visão. Muron Zip ficou desnorteado. Então o próximo ataque vai ser antes que terminasse o pensamento. Jin Hunkandel já tinha balançado sua espada coberta de negro. Em pânico, Muron Zip ergueu a mão para bloquear, tentando segurar o golpe antes que ele avançasse mais fundo. Por puro instinto, ele conseguiu agarrar por um brevíssimo instante uma das extremidades da lâmina ou da guarda da espada. Mas, no instante seguinte, Jin Hunkandel girou com força, empurrando o movimento com poder explosivo. Muron Zip ficou atordoado ao ver seu braço ser arrancado naquele choque. Muron Zip caiu não muito longe dali e na mesma hora olhou de volta para Jin Hunkandel, com um choque e empolgação se misturando de forma estranha em seu rosto. Sua mão esquerda tinha sido completamente decepada. A agonia distorceu sua expressão, mas ainda havia excitação ali quando ele o elogiou. Magia antiga de luz, é? Eu não esperava isso. Segurando o cajado com a outra mão, ele cauterizou o toco destruído e riu em meio à dor. Luz e escuridão juntas? O que você é? O protagonista de algum romance ridículo. Enquanto isso, Jin Hunkandel cambaleava levemente e respirava com dificuldade enquanto observava. Jin Hunkandel forçou a aura negra para fora da área do ferimento e se firmou. Essa percepção, essa velocidade de reação, pensou enquanto encarava Muron Zip. Isso não são reflexos de um mago. Ele está mais para um monstro. Ele lambeu os lábios e engoliu em seco. Mesmo que a mana de Jin Hunkandel não fosse tão esmagadora quanto a de André Zip numa comparação puramente 1 contra 1, Muron Zip já conseguia perceber que ele era um oponente muito mais difícil e perigoso de lidar. Muron Zip olhou para ele com uma expressão arrogante e provocadora. Então, o que eu devo fazer? A gente continua lutando?
Do outro lado, Jin Hunkandel encarou de volta e calculou com calma. Considerando a enorme experiência de combate de Muron Zipli, e deixando de lado só a reação da mana, ele tinha certeza de que aquele homem ainda escondia outra coisa. O olhar de Muron Zipli de repente se desviou para outro lugar, e suor frio começou a escorrer por seu rosto, como se algo além da batalha óbvia tivesse chamado sua atenção. Parecia que ele tinha visto alguma coisa escondida atrás de uma grande rocha, e o que quer que fosse fez a expressão em seus olhos mudar na mesma hora. Então, sem aviso, ele explodiu de novo numa gargalhada maníaca, e aquela reação repentina só deixou Jin Hunkandel mais atento e confuso. Muron Zipli soltou uma risada estranha, depois olhou de volta para as sombras escuras das árvores e disse, Jin Hunkandel, você provavelmente acha que eu sou só um lunático e que não existe motivo nenhum para trabalhar comigo, certo? Mas eu consigo ver. Eu e você somos o mesmo tipo de pessoa. Ao ouvir aquele absurdo, Jin Hunkandel fechou os olhos por dentro, irritado. Você está tentando ganhar tempo falando esse monte de besteira, pensou friamente. Se esse é o seu plano, então é entediante demais. Muron Zipli pareceu ainda mais satisfeito com aquela reação. Rindo alto, ele gritou, você está tentando me matar, não está? Hein? Foi mal, mas isso vai ser difícil. Os demônios ainda estão me protegendo. Então ele levantou os dedos devagar e começou a contar com um sorriso de deboche. Deixa eu ver agora, até aqui, 1, 2. Muron Zipli bateu o pé no chão em ritmo constante e acrescentou, ou talvez tenham mandado 3. Jin Hunkandel, por outro lado, apenas fechou os olhos por um breve instante, forçando a si mesmo a continuar paciente. Então os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram, e sua compostura vacilou só um pouco enquanto ele o encarava. Não se empolga demais, Muron Zipli. O que exatamente você está querendo dizer? Muron Zipli sorriu como se estivesse achando graça. Certo, certo. Então agora você ficou um pouco interessado, não é, Jin Hunkandel? Ele ergueu o cajado, com faíscas verdes dançando ao redor enquanto uma energia azul se reunia acima da ponta. Ele falou num tom quase brincalhão. Você, não, pessoas como a gente, sempre fazem qualquer coisa para alcançar o objetivo. Você entende isso também, não entende? Então acrescentou com um orgulho distorcido, o meu controle sobre a magia vai além até de 3 estrelas. Você acha que isso é possível? No instante seguinte, ele lançou a mão para trás e explodiu uma rocha. Encarando Jin Hunkandel diretamente, gritou, olha ali. Atrás dele, os escravos estavam caídos, espalhados como talos quebrados depois de uma tempestade, alguns largados sobre as pedras, outros meio soterrados nos escombros. A voz insana de Muron Zipli envolveu a cena. Como esses miseráveis abençoados pela família Zipli ousam resistir? Aquele maldito jornalista, e aqueles insetos imundos, todo esse caos foi culpa deles. Mesmo assim, graças a isso, eu posso usar eles, disse ele, sem o menor sinal de vergonha. Ele declarou aquilo abertamente, descrevendo todos eles como nada além de um tipo de arma amplificadora de mana. Ao ouvir isso, a mão de Jin Hunkandel na espada travou por uma fração de segundo. Muron Zipli percebeu e debochou. Ora, o que foi isso? A gente ainda não terminou de conversar, terminou? Eles podem parecer cadáveres, mas, na verdade, alguns ainda estão respirando. Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram. Muron Zipli, sorrindo como um louco, estendeu o cajado na direção dele outra vez. Como eles ainda estão vivos, podem ajudar a restaurar minha mana. Então, Jin Hunkandel, você disse que queria me matar, não foi? Então vá em frente. Primeiro você vai ter que se livrar deles. De trás dos escombros quebrados, uma figura frágil foi se levantando devagar, instável e quase caindo, como se estivesse obrigando o próprio corpo a ficar de pé no puro desespero. Muron Zipli olhou para Jin Hunkandel com confiança renovada, enquanto sua mana aumentava de novo. Eu já te disse, somos o mesmo tipo de pessoa. O tipo que faz qualquer coisa para chegar ao fim. Então anda logo, acaba com eles, e depois vamos ter uma luta final, Jin Hunkandel.
Atrás dele, a voz de uma garota ecoou, rachada e desesperada. Ele está mentindo! Aquele grito fez Murron-Zipli olhar para trás de forma brusca. A garota estava chorando, amarga e exausta, mas ainda assim forçando as palavras para fora. Jin-Hun Kandel, tudo o que ele está dizendo é mentira. Não existe nada amplificando a mana dele. Depois de torturar a gente, ele descobriu outra coisa. Murron-Zipli rangeu os dentes de raiva e lançou nela um olhar assassino. A garota, tremendo e claramente sofrendo, forçou a si mesma a terminar a verdade. Ele descobriu como usar a relíquia sagrada. Ao ouvir isso, Jin-Hun Kandel olhou para Murron-Zipli em choque. Uma relíquia sagrada. O pensamento atingiu ele na mesma hora. Não me diga que ele já encontrou o anel de Outa. Enquanto isso, Murron-Zipli ficou ainda mais furioso e rosnou para a garota. Você! O que você acha que está fazendo agora? Gritou ele. A garota soluçava e tremia enquanto falava, com o corpo inteiro sacudindo de dor e exaustão. Todos eles tinham sido oprimidos até não restar nada além de miséria. Meu pobre povo, meus miseráveis irmãos de tribo, chorou ela. Murron-Zipli a encarou com uma expressão confusa e nojenta e rebateu. Ei, cala a boca, inseto! A garota gritou em desespero, com lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto. Estão todos mortos! Cada um deles está morto! Murron-Zipli rugiu de volta, cego de raiva. Cala essa boca, sua vadia! Mas mesmo assim ela continuou expondo ele. Aquele assassino insano brincou com vidas humanas. Ele usou a gente como rato de laboratório, e quando se cansou, até começou a usar vacas. Murron-Zipli ficou parado, atordoado, por um instante, depois cerrou os dentes e apertou o cajado com tanta força que a mão tremia de raiva. A garota forçou mais um aviso. Ele estava mentindo agora há pouco, ele só disse aquilo para manipular você. Então ela apertou os olhos, agarrou o pano rasgado em volta do corpo e gritou com tudo que ainda lhe restava. Por favor, mate esse louco! A essa altura, Murron-Zipli claramente tinha chegado ao limite da paciência. Rangendo os dentes, ele cuspiu cada palavra com uma fúria assassina. Seus olhos ficaram de um roxo estranho e se arregalaram violentamente. Sua ratinha que não sabe o lugar que tem, morra! No instante seguinte, faíscas roxas começaram a crepitar por toda a parte ao redor da garota, e ela olhou para aquilo sem entender, sem perceber direito o que estava acontecendo. Então seus olhos se arregalaram em puro horror quando finalmente entendeu o significado daquilo. Um instante depois, as chamas engoliram a garota por completo, subindo ao redor dela com uma velocidade impiedosa. Murron-Zipli xingou, furioso. Maldita seja! Como você ousa estragar a minha encenação? Ele soava quase ofendido, como se a garota em chamas tivesse destruído algo precioso para ele. Aquilo devia ser o ponto alto da noite, gritou ele, frenético e enfurecido. Eu deixei você viva porque era útil, e agora você vai lá e morre. Foi então que o pé de alguém correndo para a frente entrou no campo de visão. Era Dino Jaglum. Do meio dos arbustos, ele gritou com urgência, Lord Jin. Jin-Hun Kandel se virou na mesma hora, surpreso com o grito repentino. Você sabe quem ela é? Gritou Dino Jaglum, com a voz desesperada. Você precisa salvar ela. Ela é Tika, a líder, a única verdadeira mestre dos nativos daqui. Ele implorou sem hesitar. Por favor, salve ela. O rosto de Jin-Hun Kandel escureceu imediatamente ao entender a situação. Então ele olhou para a garota se debatendo no meio das chamas e reconheceu a técnica. Essa é uma arte secreta da família Zipli, percebeu. A chama azul do olho demoníaco, eu já ouvi falar disso antes. Uma lembrança surgiu na mente dele. Jin, você já ouviu falar da chama azul? Alguém tinha perguntado uma vez, diante de uma estante. Chama azul, Jin tinha respondido. A outra pessoa então disse, é uma técnica secreta chamada chama azul do olho demoníaco, algo que só os Zipli podem usar. Era sua mestra. Sentada calmamente numa cadeira e tomando chá, ela explicou, no instante em que alguém é pego pelo olho demoníaco, a chama azul aparece,
e quando ela começa, nunca mais para de queimar. Não importa o quanto você tente fugir desesperadamente, no fim vai ser engolido pelo fogo. Jin tinha olhado para ela, confuso, e perguntado, então como eu deveria lutar contra uma chama dessas? Sua mestra simplesmente ergueu a xícara de chá com um sorriso brincalhão e respondeu, queime ela. Use uma chama mais quente, uma chama feroz o bastante para devorar até o fogo azul. Agora, no presente, aquela chama azul queimava diante dos olhos dele exatamente como tinha sido descrito. Então outra chama explodiu para fora como um grande pássaro de fogo, avançando com força esmagadora e um calor brilhante. Muronzip olhou para cima, para o pássaro de fogo ardente, em total incredulidade, com a cabeça inclinada para trás. Uma chama mais quente. Sim, respondeu Jin Hunkandel enquanto avançava e pegava a garota nos braços sem a menor hesitação. O pássaro de fogo se espalhou ao redor dos dois como um escudo, protegendo tanto Jin Hunkandel quanto a garota. Ele avaliou o resultado rapidamente. Bom, isso deve bastar. Do outro lado, Dino Jaglum olhava em choque, com os olhos arregalados enquanto gaguejava, Tetica. O rosto de Muronzip estava tomado pela confusão. Ele ficou parado, congelado, com as chamas azuis ainda tremeluzindo perto dele. Tess, murmurou, encarando o pássaro azul de fogo atrás de Jin Hunkandel como se tivesse se lembrado de algo impossível. Aqueles escolhidos por Tess, murmurou ele, se tornam os maiores magos de sua geração. E, mesmo assim, ali estava o suposto escolhido, não como um grande mago, mas como um espadachim comum segurando a garotinha nos braços. Muronzip rugiu com uma raiva crua e amarga. E, para completar tudo, ele tinha se tornado um Zandel. Era um título tão acima dele que ele nem teria ousado sonhar em reivindicar algo assim para si mesmo. Ele ainda fervia de ódio, sem conseguir esconder a fúria distorcendo seu rosto. Como você ousou conseguir algo assim? Em contraste, Jin Hunkandel apenas olhou de volta para ele com uma expressão calma, quase arrogante, o que fazia a ofensa doer ainda mais. A garota descansando em seus braços finalmente começou a se mexer, com o corpo se movendo de leve enquanto a consciência voltava devagar. Segurando ela com firmeza, ele ergueu os olhos para o fogo ardente queimando atrás deles. Mas, para a surpresa dela, um pensamento estranho passou por sua mente. Já não está quente. De algum jeito, as chamas já não pareciam dolorosas. Então ela estendeu a mão com cuidado e tocou as faíscas azuis dançando no ar. Tenho certeza de que meu corpo inteiro foi engolido pelas chamas agora há pouco, e mesmo assim não tenho uma única queimadura. Parece até inacreditável, como se esse fogo não estivesse me machucando, mas me protegendo. Ele falou de repente, sem aviso, e o som inesperado da voz dele a assustou a ponto de fazê-la se encolher. Obrigado. Os olhos dele baixaram por um momento, com uma emoção silenciosa, mas sincera. Se não fosse por você, eu teria caído no truque daquele homem e entrado direto nele. Você devia descansar agora. Mas ela respondeu com urgência cautelosa, em vez de alívio. Agora não é hora de relaxar. Mesmo neste momento, Muronzip está apenas pegando emprestado o poder da relíquia sagrada. Ele não possui a relíquia de verdade.